Bom, então, como sempre, né, Deus, pátria, família, né? Eu boto a minha continência aí a todo brasileiro de bem que luta pelo Brasil, né? Quero agradecer a todos do chat, né, que sempre nos acompanham, né? Já há muito tempo, né? Alguns aí nos acompanham já há 4 anos, 5 anos, né? Todas as lives que nós fazemos aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pelo WhatsApp também, né? Todos os nossos grupos aí, né, do WhatsApp. Então, hoje o tema é justamente sobre a questão do aborto, né? Antes de nós comentarmos aí, até vou trazer aqui já a notícia, para que a gente possa comentar logo acima, né? Deixa eu puxar aqui. Está no antagonista, né? Mas está em vários sites também, né? Brasil, né? Os Estados Unidos e outros 31 países assinam declaração contra o aborto, né? Então está aqui o ministro da Relação Exteriores, né, do Brasil, Ernesto Araújo, a Damares também, né, ministra aí da Mulher e dos Direitos Humanos, estiveram lá. O Brasil, os Estados Unidos e outros 30 países assinaram nesta quinta-feira, né, dia 22, que foi ontem, né, uma declaração na ONU contra o aborto, né. A chamada Declaração de Consenso de Genebra foi apresentada pelas delegações de Brasil, Egito, Estados Unidos, Hungria, Indonésia e Uganda. Outros 26 países assinaram o texto, depois como Arábia Saudita, Bahrein, Iraque, Líbia e Sudão. Os estados signatários reafirmam que não há direito internacional ao aborto, nem qualquer obrigação internacional da parte dos estados para financiarem ou facilitarem o aborto. Os signatários também enfatizam que, em nenhum caso, o aborto deve ser promovido como método de planejamento familiar e que quaisquer medidas ou mudanças relacionadas ao aborto no sistema de saúde só podem ser determinadas nos níveis nacional ou local, de acordo com o processo legislativo nacional. O aborto foi legalizado nacionalmente nos Estados Unidos em 1973 por decisão da Suprema Corte, né? Então, eu trouxe essa notícia aqui para dizer o seguinte: antes de qualquer coisa, quando nós falamos em aborto, tá, inclusive aqui está as nossas 3 bandeiras aqui que nós estamos levantando, né, a cada dia, que é a criminalização do comunismo no Brasil e partidos comunistas, como o PT, PSTU, PSOL, né, PCB, que são partidos assim revolucionários, né? Por exemplo, não fugindo aqui do assunto, mas o PDT, por exemplo, que é um partido que tem parceria com o Partido Comunista Chinês, né, do Ciro Gomes, por exemplo, ele entrou, né, lá no STF, pedindo aí justamente com outros partidos comunistas a obrigatoriedade da vacina, por exemplo. É lógico que nós não vamos entrar aqui no assunto, porque não é o assunto em si, mas para que você possa entender que quem está por trás dessas ideologias satânicas, né? Aborto, pedofilia, o movimento do gaysismo aí, enfim, tantas outras ideologias, os partidos revolucionários que estão ali batendo o martelo, tentando enfiar a goela abaixo, né? E nós aqui contra o aborto também, né? Juntos com o movimento Pró-Vida, né? E o combate aos maus tratos aos animais, que nós falamos tanto também. Mas para dizer para você que quando nós falamos em aborto, por exemplo, não é algo isolado, uma decisão que um país lá toma, né, contra o aborto apenas por tomar, né? Uma decisão natural, né, que é normal, é natural, não é, gente. O que nós precisamos entender é que essas ideologias que vêm para destruir a família, destruir uma sociedade, destruir uma nação, essas ideologias como o aborto, pedofilia, gaysismo, e, enfim, tantas outras coisas, são ideologias que elas vêm de fora do Brasil para o Brasil.
Existem instituições, movimentos lá fora que querem destruir uma nação, destruir uma sociedade. Então, essas instituições lá fora, elas vêm para o Brasil, elas financiam, né, aqui no Brasil e em vários países, essas ideologias, como o aborto, pedofilia e etc, etc. Mas por que eu quero comentar isso com você? Porque as pessoas elas acham que as decisões tomadas no Brasil, todas elas, né, de vários assuntos, são decisões normais que têm que ser discutidas. Só que quando nós falamos de aborto, quando nós falamos de princípios, valores éticos, morais, liberação de drogas, por exemplo, são coisas que as pessoas, o povo brasileiro tem que parar e nós temos que conscientizar o povo brasileiro que esse tipo de coisa não é nada natural. E isso é para destruir a família, né? Todo esse projeto do aborto, das vacinas que nós vemos, liberação das drogas e outras coisas, tudo isso vem de fora, entendeu? Vem de fora para destruir uma sociedade, né? Então é lógico que é só o começo, né? Até inclusive, né, eu vou trazer aqui também mais um site, né? Porque eu mostrei apenas um site aqui que foi o do antagonista, mas sobre essa questão do aborto aí que o Brasil, né, assinou em Genebra com vários países, né, que é justamente se uniu, né, com vários países para tentar impedir essa questão do aborto. Só lembrando que quando nós falamos que o Brasil assinou esse documento, não significa que agora o aborto não vai mais acontecer no Brasil, né? Que tudo está certo, agora vencemos a batalha, não. Pelo contrário, a nossa luta no Brasil é justamente contra várias instituições que eles já assumiram o seu lado comunista, esquerdista, digamos assim, mas comunista, para usar uma palavra mais crua e nua também, essas instituições como a OAB, por exemplo, ali nas suas lideranças, como nós temos a CNBB, por exemplo, como nós temos a Globo Lixo, né? Como nós temos outras instituições, como o STF, por exemplo, eles já tomaram uma posição. Essas instituições, elas são instituições comunistas. Elas são instituições anticristãs. Por que nós falamos instituição? Qual a diferença de uma instituição e os seus membros, por exemplo? Até então, uma instituição, como instituição, ela seria e teria que ser algo bom, defender a população. O problema é que quando nós falamos em STF, por exemplo, se nós pegarmos todos os ministros que ali estão, todos eles são comunistas, todos, né? Não tem um que você possa olhar e dizer esse não é comunista. Tanto é que dos 11 ministros que nós temos hoje no STF, 8 foram indicados diretamente pelo PT, pelo Foro de São Paulo, pela Dilma. Quem não sabe aí, o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, comunista, aliada ao PCC, a países comunistas, criado nos anos de 1990, para implantar o comunismo no Brasil. Então, se nós pegarmos o Fachin, comunista, Alexandre de Moraes, indicado pelo PCC, comunista, Marco Aurélio, comunista, Barroso, comunista, todos. Gilmar Mendes, pior ainda. Então, infelizmente, hoje não adianta as pessoas dizerem assim, mas vamos trocar os ministros que vamos resolver o problema. Não resolve. Porque o problema, como nós vimos recentemente, o próprio ministro aí que foi colocado recentemente, né, foi e é comunista. Entendeu? Eles até podem alegar, não, né, mas é contra o aborto, é contra. Não.
no começo, tudo é bom, mas depois, lá na frente, eles começam a fazer tudo aquilo que nós vemos que está acontecendo. Então, no caso do STF, a nossa luta é justamente para tirar essa instituição que não acrescenta em nada. Tanto é que recentemente, agora, não fugindo e fugindo ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia, né, com vários partidos, vários governadores, já estão entrando com uma ação no STF para que o STF decida se a vacina vai ser obrigatória ou não. O Ministério da Saúde já disse que a vacina não vai ser obrigatória. Mas o Ministério da Saúde falou desta pasta, ou seja, a pasta do Ministério da Saúde não vai tornar a vacina obrigatória. Mas isso não significa que o STF não possa obrigar as pessoas, né, a tomar essas vacinas aí que vai matar a população. Que nós estamos falando não recente agora, nós já falamos há 3, 4 anos sobre essas questões aí das vacinas. Até inclusive uma pessoa me perguntou hoje lá no nosso canal também, na nossa página, né, do Facebook, né, do movimento anti-vacina, né, criado aí por nós, né, e ela perguntou assim, mas por que a vacina pode matar? Né, respondendo aqui rapidinho aquilo que nós sempre falamos, que antigamente as vacinas eram diferentes das vacinas atuais. Por quê? Porque antigamente você pegava lá um pedacinho do vírus morto, falando de uma forma simples, você injetava nas pessoas, o corpo olhando para aquele pedacinho de vírus ali morto, ele criava anticorpos para se defender e criava uma imunidade. Tudo certo? Mas as vacinas atuais hoje, elas são vacinas altamente tecnológicas. O que isso significa? Significa que as vacinas hoje produzidas, não importa se é dos Estados Unidos, da China, ou de lá de Marte, de Júpiter, não importa. Todas essas vacinas são vacinas de alta tecnologias, que nós reconhecemos como mRNA, que essas vacinas elas atuam diretamente no DNA do ser humano, das pessoas, modificando, que podem causar várias doenças a médio e longo prazo, entendeu? Então, as vacinas atuais, elas matam sim, entendeu? Só que hoje, no Brasil, está sendo judicializado tudo, tudo o STF está decidindo. O STF está decidindo, veja bem, se nós, brasileiros, podemos escolher ou não ser vacinados. Veja, né? Veja a sem vergonhice, a canalice dessa instituição STF decidindo em plenário se nós podemos ou não, se nós temos a liberdade de escolher ou não, se nós vamos ser vacinados ou não. Veja a que ponto nós chegamos. Então, o que acontece? Se hoje, eu não falo nem amanhã, se hoje o povo brasileiro não se levantar, não tirar a bunda da cadeira, não for para as ruas, né, não lutar aí contra, né, o STF, contra essas questões da vacina, contra o aborto, contra tudo isso, gente, nós vamos perder a nossa liberdade. Né? Graças a Deus, durante esses 4, 5 anos que nós estamos aí lutando, né, indo na frente dos quartéis, nas ruas, né, que nós estamos nos manifestando, né, pelas redes sociais, muita coisa mudou. Nós conseguimos conscientizar muita gente. E isso para nós é uma grande alegria, porque nós sabemos que o Brasil tem dimensões continentais imensas. Então, é muito complicado nós atingirmos milhões de pessoas pelas redes sociais. Só que se nós fizermos a nossa parte, de a cada dia nós compartilharmos vídeos, é por isso que eu digo, né, as 3 palavrinhas mágicas, curta, né,
dê o seu... Gente, não vai cair a mão de ninguém. Dá o seu like, é muito importante. Comenta, compartilhe seu perfil, né, do Facebook, faz uma watch party. No YouTube também, né? Aqueles que quiserem baixar o vídeo lá no seu canal, o nosso vídeo, e divulgar aí, fique à vontade, está liberado, né? Uma pessoa essa semana me disse assim: olha, Albari, eu posso compartilhar e divulgar os seus vídeos no meu canal do YouTube? Eu disse: claro que pode. É uma pessoa que tem aí 380 mil seguidores, né, no canal. Então nós temos que divulgar, não importa se você tem 10 seguidores, se você tenha um seguidor lá no teu YouTube, compartilha, divulga, é muito importante, porque o que eles querem é cercear a nossa liberdade, né? Então, é lógico, hoje, no sistema político, nós queremos realmente fazer uma intervenção militar, sim. Só que, infelizmente, a intervenção militar que nós queremos, da forma que nós queremos, nos três poderes, está sendo muito complicado, né? Está muito complicado. Então, nós temos que reunir o povo. E se nós conseguirmos tirar o STF hoje e colocar um tribunal superior militar, né? Colocar um tribunal militar no lugar do STF, para nós fazermos uma intervenção militar, a chance é muito grande, né? É lógico que nós não podemos depender de instituição, das instituições. Eu vejo muita gente dizer assim: mas uma intervenção, uma insurgência militar, tal general já falou. O que importa, gente, é que o povo tem o poder. Depende do povo. Não depende da instituição. Porque o STF disse, não importa. Porque o presidente, não importa. Porque o Rodrigo, não importa. O que importa é o movimento popular, né? O que importa é o povo se mobilizar. É como nós estamos falando. Nós vimos recentemente o Maia se reunindo com o Dória para tentar enfiar a goela abaixo, obrigar as pessoas a se vacinarem. Nós não estamos vendo reação popular. É lógico que dia 1º de novembro, agora, se eu não me engano, em São Paulo vai ter as manifestações ali, né, contra a obrigatoriedade da vacina, né? Mas esse movimento de rua teria que ser em todos os estados brasileiros. Eu ainda vou ver aqui em Curitiba como que o pessoal vão se mobilizar, mas essa mobilização ela tem que ser nacional, né? Não importa se é de direita, se é conservador, né? É comunista, é lógico que nós não vamos nos unir com comunista, porque comunista é comunista, gente, né? Esse projeto global é o próprio comunismo aí sendo implantado. Mas nós temos que reunir aquelas pessoas de bem, conservadoras, né, que lutam pelo Brasil, né? Nós temos que reunir os intervencionistas, os bolsonaristas, não importa. Mas nessa questão da vacina, do aborto e outras coisas, nós temos que estender a bandeira, porque se nós não lutarmos, gente, né, se as pessoas de bem não lutar, o mal vai prevalecer, né? É aquilo que acho que foi Albert Einstein, né, que disse, né, que a nossa preocupação não é com as pessoas que fazem o mal, né? Não é com as pessoas que fazem o mal, mas são as pessoas de bem, né, que ficam omissas, que ficam no seu canto. Então, nós temos que mobilizar, nós já estamos nessa luta há 4 anos, né? Mas para trazer aqui para vocês que existem pessoas que lutam pelo Brasil, né? Nós vimos aí essa questão de reunir ali os conservadores, os países conservadores, justamente para assinar um documento em Genebra, proibindo o aborto no Brasil. Isso é muito importante. É lógico que é isso daqui, ó. É muito pouco, porque esse sistema global ele sempre vai estar voltando para o Brasil, né, financiando o aborto, financiando as vacinas, financiando a pedofilia, financiando aí
outras ideologias, a liberação de drogas, eles não vão parar, eles vão continuar, né? Só que cada passo dado para o bem é importante, né? Como eu mostrei para vocês, e vou mostrar agora através de um outro site, né? Aqui pelo AC Digital, né? Como nós já mostramos, mas para que vocês possam ver através de outros sites também, né? Nós trouxemos pelo antagonista, mas vamos trazer aqui pelo AC Digital também. Mas está no UOL, está no Terra, está em vários sites. Estados Unidos e 31 países, juntamente com o Brasil, é lógico, né? Aqui não foi colocado, assinam declaração que rechaça o direito humano ao aborto, né? Então, está aqui na quinta-feira, que foi ontem, os Estados Unidos foram o anfitrião da cerimônia de assinatura da Geneva Consensus Declaration, Declaração de Consenso de Genebra, né? É um documento histórico que rechaça a afirmação de que o aborto é um direito humano internacional, né? E aqui vai também, né, falando aí sobre toda a situação. Mas para dizer que esse documento ele é importante, porque é uma forma de nós atearmos e estendermos a nossa bandeira aí juntos pela vida, né? É aquilo que nós falamos, gente, é muito importante. A questão do aborto, em questão aí que nós vemos pelas mídias, redes sociais, etc., quando nós vemos uma Globo lixo falar ali, não, mas porque, né, o aborto em certos casos, gente, quando uma pessoa falar para você, não, eu sou contra o aborto, mas quando colocar mas, em certos casos, não existe. A pessoa é abortista. Não existe certos casos. Ah, eu sou contra o aborto, mas em certo. Esse mas acaba com tudo, né? Em nenhuma circunstância nós podemos ser a favor do aborto. Em nenhuma circunstância. O aborto, ele é simplesmente o assassinato de criança no ventre das suas mães. Não existe negociação na questão do aborto. Ah, porque em certos casos tal, não. Não existe. Ou você é contra o aborto ou você é a favor. Ponto. É muito simples assim. As pessoas têm deturpado a questão do aborto, por quê? Porque nos países onde foi aprovado o aborto, no caso dos Estados Unidos, em 1973, e outros países, eles não chegaram lá simplesmente, vamos liberar o aborto. Não foi assim que aconteceu. Eles primeiro abrem uma pequena brecha, abrem o aborto em certos casos. Depois que eles fazem isso, eles vão fazendo emenda constitucional, vão lá, vão abrindo, e quando você chega a esse ponto, acontece como em alguns países, onde o aborto é liberado até nos 9 meses de gestação. Vocês entendem a jogada do sistema? Eles não vão chegar assustando, né? Eles não vão, por exemplo, no Brasil, um exemplo, vamos liberar a pedofilia. Agora, né, o homem e a mulher podem ter relação, pode casar com uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? Eles não vão chegar assim, para assustar o povo. Eles vão primeiro colocando ali, eles vão dizer assim, não, pedofilia, ela é uma doença, entendeu? Veja a jogada, como que os globalistas agem. Eles vão chegar e dizer, não, a pedofilia é uma doença. O pedófilo é uma doença. Então, se é uma doença, não pode ser crime. Nós não podemos criminalizar a pedofilia. Nós não podemos tornar crime um homem, uma mulher, aí ter relações com crianças de 6, 7, 8 anos de idade, porque a pedofilia é uma doença. Então, primeiro você torna a pedofilia. Isso é um exemplo que eu dou, mas que já está acontecendo, que não é o assunto aqui, né? Mas eles primeiro tornam a pedofilia uma doença e depois eles tornam crime as pessoas que dizer que
a pedofilia não é uma doença. Entendeu? Eles vão perseguindo as pessoas. Por quê? Porque eles vão abrindo brechas. Tanto é que em muitos países já se aprovou o aborto, né? A liberação de drogas, a destruição da família. Por quê? Porque eles não começam com uma coisa muito grande, eles começam com uma coisa pequena. Então é muito importante que nós possamos manter a nossa posição, né, de pró-vida, a favor da vida, contra o aborto, né, e também lutar aí pelo combate aos maus tratos animais, a criminalização do comunismo, aí dos partidos comunistas, né, no Brasil. Graças a Deus as pessoas estão tomando consciência, né, porque é muito triste você ver pessoas conhecidas, até amigas, né, que amigos, amigas aí que é, são pessoas que estão em partidos do PT, pessoal, PSTU, e que às vezes não são pessoas ruins, as pessoas. Só que quando elas entram para esses partidos, elas seguem as regras do partido, né? Então, nós temos que conscientizar que existem partidos no Brasil que são partidos revolucionários, marxistas, leninistas, né? Tem os partidos fabianistas, digamos assim, né? PSDB, né? Enfim, outros partidos ali que não são partidos revolucionários, digamos assim, leninista, mas que estão lá colocando a canetada. Mas só que hoje os partidos que estão cerceando a nossa liberdade, justamente são os partidos que estão entrando no STF, como é o caso do PDT, que tem parceria aí com o Partido Chinês, do Ciro Gomes. Nós temos a Rede, PSTU, pessoal, e todos esses partidos aí que você só vê maconheiro, você só vê drogado dentro e bandido. Se você puxar ali a capivara de cada integrante do PCdoB, PT, PSOL, você só vê bandido. 90, 95%, se não for 99%, ali só tem bandido. Tem as pessoas ignorantes ali dentro? Tem, né? Que eu tenho muita pena, né? Porque hoje, com toda a tecnologia, não tem como uma pessoa não perceber que esses partidos revolucionários, eles querem destruir a sociedade, né? Então tem, fato, né? Mas se você puxar a capivara dessas pessoas que estão em PSOL, Rede, PDT, né? Ali você vai pegar ali de cheirador de cocaína, de bandido, né? De tudo que você imaginar, você vai encontrar ali dentro, né? Encontra em outros partidos? Sim, encontra. Mas ali vai ser a peste, né? Ali você vai se impressionar realmente. Ali é muito complicado. Eu lembro que quando nós fizemos uma manifestação aqui em Curitiba, em 2018, né, na Praça Santos Andrade, né, nós reunimos ali 1.000 pessoas, né? E enquanto nós estávamos lá fazendo a nossa manifestação, né, por uma intervenção militar, apareceu um grupo ali praticamente, né, de pessoas, né, petista, né, do PCdoB, pessoal, e tentaram criar toda uma confusão. E eles estavam com uma câmera, né, desse tamanho, profissional, né, que valia ali 20, 30 mil reais, coisa de primeira, e começaram a nos filmar e começaram a criar confusão, né? E tentaram criar brigas. É aquilo que eles sempre fazem, né? É eles acusar daquilo que eles são. Tentaram criar confusão. E aí, uns integrantes ali do nosso grupo, né, depois que terminou ali as manifestações, seguiram, né, esse pessoal aí do PT, pessoal tal, para ver aonde que eles iam, né, com uma câmera, como diz, importada ali e tal, de grande valor, e eles adentraram ali uma emissora de rádio, muito conhecida em Curitiba. Não vou aqui citar o nome, né, até mesmo porque é lógico que hoje já nós nem temos mais as provas que nós tínhamos lá atrás, mas essa emissora de rádio, uma emissora aí bem conhecida, ela estava por trás de tudo também. Ou seja, né, quando nós vemos aí uma Globo lixo, quando nós vemos aí
CNN, quando nós vemos aí várias outras rádios também, né, junto aí com essa esquerda maldita, leninista, digamos assim, revolucionária, do PT, PSOL, PSTU e etc., né, quando nós vemos hoje, parece que nos impressionam, mas eles já estão no sistema há muito tempo. Então, a nossa luta, gente, hoje, como não bastasse, né, lutar contra essa maldição do comunismo revolucionário no Brasil, né, nós ainda temos que lutar contra o STF, que é comunista, contra a OAB ali nas suas lideranças comunistas, uma ala da Igreja Católica, a CNBB, também comunista, né? Então, quando nós começamos a pegar ali instituição, nós vamos ver que a nossa luta é muito mais além do que nós possamos imaginar, né? É muito mais além, né? As pessoas acham que está fácil a nossa luta, ela está muito complicada. Nós temos o poder na mão, que é o povo. Mas o que adianta ter um povo na mão que não se levanta contra o sistema, contra o mal? É aquilo que eu sempre brinco, né? Uma pessoa que está passando fome, necessidade, ela vai lá, ganha um prêmio na Mega Sena, um exemplo, né? Uma brincadeira aqui, de 200 milhões, né? Aí pega esse bilhete, coloca no bolso, e de repente ela ganhou na Mega Sena, mas não conferiu o bilhete. Um exemplo que eu dou aqui. Aí a pessoa está passando fome, necessidade, com 200 milhões no bolso, né? É aquilo que nós vivemos hoje. Nós temos 200 milhões, 212 milhões de brasileiros hoje, conservadores, de bem. Porque quando nós falamos em comunismo, gente, não acha que a grande parte do povo brasileiro é comunista. Não presta. 90% do povo brasileiro é de bem, que luta, trabalha, levanta 5 horas da madrugada, vai trabalhar, volta à tarde, volta à noite, né? É gente batalhadora, grande parte. E uma pequena parte dentro do povo aqui da nação, do Brasil, é esquerdista comunista, que está dentro da OAB, nas lideranças, né? Que está dentro aí das mídias, da Globo Lixo e outras emissoras, está dentro de todos os sindicatos que nós vemos por aí, de todos os sindicatos, não é nenhum e nem dois, e assim por diante. Mas é isso, gente, eu não vou me estender aqui para não ficar uma live muito comprida demais, né? Para ficar uma live curta, né? Mas é muito importante que você compartilhe, dê seu like, né? E vamos estar presente aí a qualquer momento com as notícias, né, do dia a dia, o que for preciso. Não esqueça, 3 palavrinhas mágicas. Curta, comenta e compartilhe. Tá? Até a próxima aí. Deus, pátria e juntos pela vida.